usar a apostila. Bom dia a todos, começando a nossa aula. Nós vamos iniciar hoje a estudar a produção no espaço rural. Vocês coloquem no caderno a data de hoje, dia 27/7, e coloquem o título, Produção no Espaço Rural. Então, o título da nossa aula, Produção no Espaço Rural. Estão todos ouvindo? Ótimo. Então, nós vamos iniciar agora. Só colocar no caderno, eu vou também anotando aqui. Colocar no caderno o título. Da professora que está tudo normal, o som, só peço para que vocês atualizem o som de vocês aí. Eu já coloquei na Iônica o que eu fiz na aula passada e também já coloquei corrigindo os exercícios, tá? Continuando agora no próximo, tudo que a professora passar nos slides, vocês vão copiar. E depois nós vamos pegar a apostila na página 429. Então, agora, continuando, nós vamos ver que a produção econômica no espaço rural envolve as atividades do setor primário. Estas atividades do setor primário, então, estão relacionadas à agricultura, à pecuária e ao extrativismo, estando diretamente, então, relacionada às necessidades dos mercados, interno e externo. Eu vou dar um tempinho agora, todos vão copiar agora, no próximo, fazendo um parágrafo no caderno, abaixo do título, tudo que está nos slides hoje aqui. Tá tudo certo? Bom dia, Fabiana. A professora está começando a aula agora. O título é Produção no Espaço Rural. E vão copiando no caderno tudo que está nos slides hoje, a professora já vai explicando. O slide anterior é só o título, olha, Produção no Espaço Rural, que vocês têm na apostila na página 429. Maria Eduarda, pega o caderno, coloca o título Produção no Espaço Rural e vai copiando a partir de agora todos os slides que a professora está passando. E acompanhe com a apostila aberta na página 429. Então, nós estamos vendo aqui tudo que vai ser e o que é produzido e extraído da área rural. Então, no setor rural, eu encontro as atividades do setor primário. Quais são as atividades do setor primário? São 3. Agricultura, pecuária e o extrativismo. E essas atividades, elas estão relacionadas tanto para abastecer o mercado interno brasileiro, quanto o mercado externo. Então, o Brasil produz, abastece toda a população dentro do território brasileiro, e ainda o Brasil pode vender os seus produtos, isso é, o mercado externo. À medida que vocês forem terminando de copiar, coloquem um sim de pronto, ótimo, Davi, para a professora ir passando para frente os slides. Sempre cada slide que a professora for passando, vocês coloquem nesses slides um parágrafo diferente. E aí depois também fiquem com a apostila aberta, que nós já vamos pegar a apostila.
Mas todos os slides cortam, Eduarda? Então, copia o que você conseguir, daí depois você pede para alguém passar para você no grupo, tá? Todos já deu tempo de copiar ali? Podemos continuar? O título, Nicolas, na página 429. Produção no espaço rural. Deu certo, Nicolas? Encontrou? Ótimo, muito bem. Nicole também já terminou de copiar. Carlos também. Terminou já, Bruna? Terminei. Então, agora a professora vai passar para o próximo slide. No próximo aqui, nós temos a produção agropecuária. A produção agropecuária, ela envolve dois setores. Quando eu falo agropecuária, envolve a agricultura e a pecuária. Eu vou voltar um pouquinho, Isabel. Então, esses setores aqui que nós vamos estudar agora, quando vocês virem a junção da palavra agropecuária, envolve, então, duas atividades econômicas. Envolve a agricultura e envolve a pecuária. E juntou-se essas duas atividades e se formou uma só, formando a agropecuária. Acompanhe na apostila agora comigo aqui. Pronto, Isabelle? Terminou? Acho que agora já deu tempo, né? Todos estão me ouvindo bem para a gente acompanhar a apostila? Ótimo. Agora, então, vocês vão colocar esse título no caderno. Produção agropecuária. Ela envolve dois setores, então. Ela envolve agricultura e pecuária. E esses dois setores, então, são duas atividades que se desenvolvem em áreas rurais, isto é, se desenvolvem no campo, porque eu preciso de espaço e eu também preciso de tudo que tem no campo para que a gente possa desenvolver estas atividades. Então, agora para frente, depois, vocês vão colocar lá esse subtítulo, Produção Agropecuária, envolve dois setores, agricultura e pecuária. Agora vocês vão copiar assim. As características naturais do território brasileiro favorecem as atividades agropecuárias. Vejam bem, quando eu falo que as características naturais do Brasil, isso é o clima, o relevo, a hidrografia, favorecem estas atividades. Porque em cada tipo de clima eu vou ter um tipo de cultivo, em cada forma de relevo eu tenho a pecuária que se adapta a essas formas de relevo. Então, veja, o que eu tenho dentro do Brasil? Grande disponibilidade de terras, condições climáticas favoráveis, eu tenho disponibilidade de água, solos férteis e inovações técnicas que possibilitam a adaptação dos cultivos a contextos diversos. São alguns dos fatores, então, que contribuem decisivamente para que a produção agropecuária seja expressiva no território brasileiro. Então, aqui dentro do Brasil, eu tenho inúmeras características que favorecem as atividades agropecuárias. Quem está com dúvida, o Elian me pediu para repetir. Elian, é para copiar esses slides no caderno
Se você não conseguir, aí depois você me avisa lá na plataforma Iônica, a professora manda para você pela Iônica, tá bom? Eu mando o conteúdo da aula de hoje. O slide anterior era um subtítulo, Ana Clara. Você coloca lá no início da linha. Eu vou esperar um pouquinho, então, até vocês copiarem esse conteúdo aqui. E aí nós já continuamos. Letícia, então, se você está com problema com aquele aplicativo, você tem que entrar em contato com a escola, tá bom? Que eles liberam para você. Com a Iônica, é lá com o coordenador Tiago, e todas as atividades estão lá postadas. Ah, o Clipe Escola também é com o coordenador Tiago, tem que falar com ele lá na escola, tá bom? Mas, Eduarda, você não está conseguindo copiar? Mas depois a professora passa, então, até aqui, estes aqui. Daqui para frente, você vai copiando. Ah, tá bom, Eduarda. Daí depois a professora passa, então vai acompanhando, tá? Os demais estão todos conseguindo acompanhar? José Carlos, Davi, Mirella, Rodrigo, Vitória, tá tudo certo? A professora pode continuar ou ainda não? Vou aguardar mais um pouquinho, então, que vocês vão copiando. Então, veja, a professora falou características naturais. Que características são estas que favorecem essa agropecuária aqui dentro do território brasileiro? Aqui dentro do Brasil, eu tenho o clima, eu tenho muita água, principalmente lá na região norte do Brasil. Nós temos a presença de solos férteis, a inovação tecnológica hoje em dia, sementes, máquinas, implementos agrícolas modernos, tudo isso possibilita os cultivos e diversos outros fatores que contribuem para a produção agropecuária. Então, nós encontramos aqui dentro do território brasileiro características naturais que favorecem, então, estas atividades. Não esquecendo que essas atividades estão relacionadas ao setor primário da economia. Quais são as três atividades? Pecuária, agricultura e o extrativismo. A Carol também está chegando agora, então para esses eu já estou anotando aqui, já estou vendo, depois a professora manda lá pela Iônica os slides, tá bom? Mas daqui para frente vocês vão copiando. Então eu vou mudar para o próximo, para a gente poder continuar. Não ainda? Então vou aguardar mais um pouquinho. Mas até aqui então, tá, Ana Clara? Até esse aqui. Depois daqui para frente vocês têm que copiar. Porque às vezes o arquivo não consegue ir todo lá na Iônica, ok?
Então, agora nós vamos para o próximo. Ainda aqui, então, nós vimos as características naturais do território brasileiro. Nós vamos ver agora, na sequência, que no ano de 2018, o Brasil fechou como o terceiro maior produtor agrícola do mundo. Agrícola, somente a parte da agricultura. O Brasil é um produtor agrícola, mas ainda de maneira desigual. Desigual porque nós não conseguimos em todos os lugares do Brasil ter os mesmos recursos tecnológicos, nós não temos o mesmo tipo de clima, então em cada lugar, em cada tipo de clima, eu tenho um cultivo diferente. Então está colocado aqui, o Brasil é um grande produtor agrícola, e ainda, mesmo que de maneira desigual, utiliza recursos tecnológicos para que permitem a maximização das produções agropecuárias. Então, a professora havia dito que cada slide é um parágrafo. Então, aqui nós vamos ver que o território brasileiro, então, ele se destaca muito, principalmente nesse ano de 2018. Veja o tanto que o Brasil produziu. Ele foi classificado como o terceiro maior exportador agrícola do mundo. Isso a nível de mundo. De tanto que o Brasil produziu, tá? Abasteceu todo o mercado interno e ainda pôde exportar. Isto é, pôde vender os seus produtos para outros países. Agora eu quero que na página 429, vocês acompanhem e vão marcando com a professora, onde diz ali, produção agropecuária. Todo mundo encontrou o subtítulo ali? Produção agropecuária, na página 429. Pega o marca-texto, um lápis e vão marcar o primeiro parágrafo, que diz assim: a produção agropecuária contribui com grande parcela da economia brasileira. Seus produtos abastecem os mercados nacional e estrangeiro. Então, isso quer dizer que, dentro do território brasileiro, tudo que é produzido, eu consigo abastecer o mercado nacional, que é tudo, somos nós que vivemos dentro do Brasil, e também o mercado internacional, que é o mercado estrangeiro. Então, o Brasil consegue abastecer a sua economia interna e também os outros países. Vamos para a página agora com a professora 430. Tudo que a professora for ler, agora vocês vão marcando aqui na apostila. Espera aí que daqui a pouco já tem mais conteúdo no caderno. Na página 430, tem lá, primeiro parágrafo. O Brasil fechou o ano de 2018, então, como o terceiro maior exportador agrícola do mundo. É essa primeira frase que a professora, inclusive, colocou aqui para vocês no slide. Segundo parágrafo, marquem lá também. O Brasil é um grande produtor agrícola e, ainda que de maneira desigual, utiliza recursos tecnológicos que permitem a maximização das produções agropecuárias. Embora, historicamente, países com um setor primário expressivo sejam economias subdesenvolvidas e emergentes, marcada por desigualdade e atraso econômico. Então, vocês vão marcar na página 430 o primeiro e o segundo
parágrafo. Então, nós vamos ver que isso aqui tudo faz parte do quê? Do setor agrícola do território brasileiro. Agora, continuando no caderno, vamos para o outro slide aqui no caderno. Como título, vocês vão colocar atividade extrativista. Como título. Não terminaram de copiar ainda? Então, eu vou voltar. Coloquem lá como título quem já terminou. Atividade extrativista. Ana Clara, depois eu passo para você o outro, tá? Já anoto aqui. Isso, subtítulo, Nicole. Tá? Então, vamos colocar lá. Atividade agora extrativista. Então, agora vocês vão anotar esse aqui. Carlos, já anotei, depois eu mando para você. Então, vamos lá, só um minutinho, eu vou voltar aqui para quem não terminou. Rapidinho aí, gente. Tá, Maria Luísa? Mando sim para você. Tá, eu vou mandar esse arquivo do GoBrush, mas só eu estou anotando os nomes, porque a maioria estão conseguindo. Está todo mundo junto comigo, tá bom? E lá na apostila também estão conseguindo marcar, anotar tudo? Ótimo, muito bem. Rodrigo, sim, muito bem. Então, agora, continuando. Vocês vão colocar como título agora no caderno. Atividade extrativismo. O que é o extrativismo? É tudo aquilo que nós retiramos, é extraído da natureza. A atividade extrativista caracteriza-se pela retirada de recursos do meio. Que meio é esse? Do meio natural. Há 3 tipos do extrativismo: vegetal, animal e mineral. Mando sim, Eliane. Depois a professora manda. Eu mando de uma única forma, Ana Clara. Tudo via iônica, que é a orientação da escola, tá bom? Então, no extrativismo eu tenho vegetal, animal e mineral. No Brasil, o extrativismo, essa atividade mineral, ela possui uma grande relevância econômica. Quando se fala nessa relevância econômica, que são os minerais que dão lucro, como o ouro, o cobre, o manganês. Então, estes produtos, eles têm grande relevância dentro do território brasileiro, porque eles dão lucro, relevância econômica. Então, quais são os 3 tipos de extrativismo? Extrativismo vegetal, extrativismo animal e o extrativismo mineral. Nós já vamos ver, Carol, os produtos minerais. Só um minutinho. E aí, estes produtos, esse manganês, Carol, é um produto utilizado para fazer geladeira, para fazer fogão. No Brasil, a atividade extrativista mineral, então, possui grande relevância econômica. Nós sabemos que esses produtos, eles têm um custo elevado. O ouro, ele é muito caro, o ferro, então, ele tem uma relevância econômica, estes produtos da atividade extrativista. Eu quero que vocês peguem a apostila agora
Peguem lá na página 435. Todo mundo abrindo a apostila na página 435. Na página 435 tem um texto que fala sobre atividade extrativista. E aí, continuando agora nesse próximo slide nosso, nós já vamos para a apostila, vamos lá copiar. Em relação ao extrativismo vegetal, também importante para a economia, o destaque é a extração de madeira, principalmente a madeira de lei, mais resistente e de alto valor comercial, com destaque para as espécies vegetais, ipê, cedro, mogno, jacarandá, entre outras. E estas madeiras são utilizadas na construção civil e em alguns móveis. Eu vou pedir licença só um pouquinho, tem aluno que está pedindo para voltar na outra página. Vamos lá rapidinho, Carlos e Gabriele, bem pouquinha coisa para copiar, eu já volto para o próximo. Então, nós estamos vendo aqui, atividade extrativista. Eu só voltei um pouquinho. A Carol está falando que ela vai postar, mesmo assim a professora também depois coloca, quem não deu tempo de copiar, lá na plataforma Iônica, tá? Terminou, Carlos? Beleza. Então, vamos lá. Agora, olha lá que eu estava falando agora do extrativismo vegetal. O destaque para o extrativismo vegetal é a extração de madeira. Então, não esqueça, o destaque do extrativismo vegetal, a extração de madeira dentro aqui do território brasileiro. Principalmente a madeira de lei, que ela é mais resistente e de alto valor comercial, com destaque para as espécies vegetais. Que tipo de madeiras são estas? O ipê, o cedro, o mogno, o jacarandá. Estas madeiras, então, que fazem parte do extrativismo vegetal, são utilizadas na construção civil e também nas indústrias de móveis. Pronto essa parte aqui, nós podemos ir para frente já?
Só vou aguardar o Davi. Davi terminou ou ainda não? Terminou. Professora, aguarda um pouquinho, então. Não, de perguntas ainda não fiz nada. Daqui a pouquinho. Vamos continuar. Nós vamos agora, na sequência, ver o que significa a palavrinha silvicultura. Então, prestem atenção. A silvicultura contribui para que o extrativismo vegetal seja realizado em áreas florestais, favorecendo o equilíbrio ambiental. O que significa, então, silvicultura? É a área do conhecimento que estuda maneiras naturais e artificiais de restaurar as florestas e as áreas vegetais para atender às exigências dos setores da economia que utilizam a madeira como matéria-prima. Esses conhecimentos, então, eles podem ser aplicados para a manutenção, o aproveitamento e o uso consciente da floresta. Então, silvicultura faz parte do extrativismo vegetal e ele é utilizado para que esse método? Para a manutenção, para o aproveitamento e o uso consciente das florestas. Ana Clara, aguarde um pouquinho, que nós já estamos lá na parte do extrativismo. Se é para grifar, pode grifar se você quiser. Então, na página 435 da apostila, no primeiro parágrafo... Não precisa, Maria Eduarda. Só a Ana Clara, se ela quiser, ela pode grifar. Lá na página 435, está falando dessa atividade extrativista. Então, vocês vão copiando e depois até o que significado de silvicultura tem ali na apostila de vocês. Então, o que é essa atividade extrativista? Lá no primeiro parágrafo agora, caracteriza pela retirada de recursos do meio do ambiente. Então, extração, extrativismo é extrair da natureza os recursos necessários. Página 439. Há 3 tipos de extrativismo: vegetal, animal e mineral. No Brasil, a atividade extrativista mineral possui grande relevância econômica. Eu quero que vocês marquem esse primeiro parágrafo.
Em relação ao extrativismo vegetal, a grande importância é para a madeira de leite, que ela é muito utilizada, então, na construção civil e em alguns móveis. Então, eu quero que vocês coloquem lá na página 435, na página 435, marcar o primeiro parágrafo. Ana Clara, página 429, vocês só vão fazer a leitura depois. Agora nós estamos na página 439, marquem o primeiro parágrafo. Só o primeiro parágrafo na página 439. Vamos agora. 439, Nicolas. Marca o primeiro. 435, desculpe. 435. Obrigada, Nicolas. Marca o primeiro parágrafo. Extrativismo animal. A pesca é a principal atividade no segmento, com grande parte da produção destinada ao mercado internacional. Os estados que se destacam na pesca de peixe são Rondônia, Mato Grosso, Maranhão, Pará e Roraima, onde nós encontramos a maior quantidade de rios dentro do território brasileiro. Estes estados também eles contam com uma rica rede hidrográfica. Pessoal, a professora não vai voltar, depois eu vou pôr tudo lá na plataforma iônica. Não se preocupem, senão não vai dar tempo. Só temos mais 10 minutos de aula, tá bom? Então, nós temos agora o extrativismo animal. E dentro do território brasileiro, quando se fala no extrativismo animal, a pesca é a principal atividade deste segmento. E a pesca, ela vai se destacar principalmente nos estados da região norte do Brasil, porque esses estados contam com uma rica rede hidrográfica. Na região norte do Brasil, eu encontro a maior quantidade de rios dentro do território brasileiro. Por isso, então, que a pesca se destaca dentro desta região. Eu vou voltar então, Davi. Só um minutinho, a professora vai voltar aqui o parágrafo. Essa parte aqui, Davi, falta muito para você terminar de copiar, veja lá. E a Eduarda, depois eu mando para você, Eduarda, lá na iônica, tá bom? É nesse, Davi, que você está ainda? Então, vamos ver para frente, então, pode ser. Nesse aqui? Ótimo, vou guardar um pouquinho. Sim, Maria Eduarda, cada slide você vai fazer um parágrafo. Mas a Carol disse que já está postando tudo no grupo para vocês. E também depois eu vou postar lá no mural da plataforma iônica. Terminando a aula aqui, a professora já posta lá no mural da plataforma iônica. Fiquem bem tranquilos. Quem não está no grupo, entre em contato com a Carol, que ela adiciona vocês no grupo. Eduarda, mas tem lá no mural da iônica. A professora só pode postar no mural da plataforma iônica. Tá? E a Carol também tem tudo no grupo. Você está no grupo? Passa teu número, que a Carol passa para vocês. Na iônica eu vou colocar sim, pode deixar. Davi, agora a professora vai passar para frente, pode ser?
Não ainda, Carlos? Tem lá na apostila, na página 435, é só acompanhar por lá também. Ok, Ana Clara. Então, eu vou continuar, porque o tempo está passando. Então, extrativismo animal foi a última parte que nós vimos. Se destaca, então, nesse segmento dentro do território brasileiro. O extrativismo animal, a pesca, e a pesca vai se destacar lá nos estados. É para copiar todos, Ana Clara, todos os slides. Não é só aquele lá, são todos, é o conteúdo da aula agora. Então, se destacam principalmente nos estados da região norte do Brasil. Por que se destacam na região norte do Brasil? Porque eles contam com uma rica rede hidrográfica. Aí nós temos também o extrativismo mineral. Ah, entendi, Ana Maria Eduarda. O que se falou? A professora entendeu. Carlos, eu já volto, só um momento. No extrativismo mineral, o destaque são os principais produtos minerais explorados. Vejam lá, o ferro, o ouro, o cobre, a bauxita, além do petróleo e do sal. É importante ressaltar que a maior parte dos recursos explorados nas atividades de mineração não são recursos renováveis. E, além disso, devido a algumas técnicas empregadas, ocasionam grandes impactos ambientais. Então, nós vemos que os recursos minerais, eles são explorados no Brasil. Quais são os principais? O ferro, o ouro, o cobre, a bauxita, além do petróleo e do sal. Carlos, depois a professora volta, que eu tenho que mandar tudo aqui, ó. A Ana Clara vai mandar para você. Continuando agora, depois então do extrativismo mineral, acabou aqui. Quer que eu volte um pouquinho? A professora vai voltar então, Davi, no extrativismo animal. Vou voltar Carlos, veja lá se agora você pega. Mais um detalhe. Quem já abriu o mural da plataforma iônica e viu a trilha pedagógica de geografia para essa semana? Coloquem ali para mim. Coloquem um sim. Quem que já abriu a plataforma iônica e já viu a trilha pedagógica desta semana? Então, vocês têm atividade para fazer da trilha pedagógica, tem toda a semana para fazer, tá? E esse conteúdo, então, da aula de hoje. Isa, você que ainda não viu, abra lá. A professora já postou na sexta-feira, no sábado, a nossa trilha pedagógica, tá, Ana Clara? Isso, já está tudo lá, né, Carlos? A professora já colocou o objetivo da nossa aula, o que a gente tem que estudar, o que tem que ser feito no caderno como atividade. Então, vocês vão fazer toda esta parte. Como tarefa ainda da aula de hoje, eu vou anotar aqui, tarefa. Vocês vão copiar na página 437, vocês vão fazer o número 10, o número 11
Como tarefa, página 437, vocês vão fazer o número 10 e o número 11. Estas duas questões aqui são perguntas pessoais referente a extrativismo. Não tem mais conteúdo, Isa. Parou aqui, extrativismo animal, tá? No número 10, vocês vão consultar na casa de vocês produtos, alguns cosméticos, e ver se ele é feito de oriundo de algum extrativismo. Geralmente, os produtos, os cosméticos, eles são extraídos do extrativismo vegetal. E na número 11, você vai lá, pense no seu dia a dia e responda. Você consome produtos convenientes das atividades extrativistas? Nós podemos colocar que praticamente sim, todos aqui comem peixe? Sim ou não? Coloque para a professora. E o peixe é de qual tipo de extrativismo? Mineral, animal, vegetal? Ó, isso, Davi, muito bem. Extrativismo animal. Então, nós temos aqui, a professora está voltando, atividade extrativista. Olha lá, dentro da atividade extrativista, vocês vão estudar o que nós vimos hoje, vão ler novamente na apostila e vão marcar uma tarefa, página 437, o número 10 e o número 11. Tá? É bem fácil de fazer essa tarefa, só que essa tarefa aqui é uma pessoal. Cada um vai responder. Está travando porque já está dando tempo de acabar a aula, Carol. Tá? Reinicie de novo o teu lá, porque já está, falta 2 minutos, já vai acabar a aula. Alguém ficou com alguma... Isso, Ian, é o número 10 e o número 11 para fazer. São as duas atividades da página 437. Então, para esta semana, vocês têm essa tarefa da apostila para fazer, tem a trilha pedagógica. Quer que a professora volte no extrativismo mineral? Espera aí que a professora vai voltar aqui. Vamos ver se volta aqui. Pronto, José Carlos, a professora voltou. Só que falta 2 minutos e aí já vai terminar a nossa aula. Tá? Então é o seguinte, vocês têm como tarefa a página 437, o número 10, o número 11, e vocês têm também a trilha pedagógica que está no mural da plataforma Iônica. Tem alunos que ainda estão com problemas naquele clipe escola. Entre em contato, manda o pai e a mãe conversar com o Tiago, da coordenação da escola. Lá chega tudo rápido para vocês. E tudo que tem no clipe escola, a professora também coloca no mural da plataforma Iônica. Olhem todo dia a Iônica, ver se não tem recado para vocês. A Carol está digitando ali. E quem também não está no grupo, conversa com a Carol. Tá, Carol? Você pode colocar os alunos do 7º ano A e do 7º ano B nesse grupo para vocês poderem acessar as atividades e quem tem dúvida vai trocando ideia um com o outro. Ok? Já tá. Muito obrigada, Carol. Então, eu aguardo vocês agora na próxima segunda-feira, às 9 horas da manhã, nós temos a nossa aula. Já está acabando, Nicole. E aí, agora é só passar os números. Quem não está, passa lá para a Carol. Então, na próxima segunda-feira, nós temos aula novamente. Já deixem marcado, mas a professora já manda a trilha pedagógica, manda o clipe escola para vocês. Uma boa semana a todos vocês. Tchau, tchau.